Olá a todos os produtores de café deste nosso Brasil. Olá a todos aí da Rádio União FM, em especial ao diretor Fernando Barbosa, um grande amigo aí. Estamos aí então para quem não me conhece, aqui eu sou conhecido como Joãozinho Grafista, meu nome é João Stella Neto, estou há 21 anos no mercado do café, trabalhando com o mercado futuro, mercado contratos futuro, né, de bolsa, mercado físico, vendas, operações a termo. E desde março de 2020 trabalhando como agente autônomo de investimentos da corretora Terra Investimentos. Bom, vamos fazer uma retrospectiva, né, de alguns minutos aí, explicando como foi o café nesse ano de 2020, o que esperar desse 2021, né, principalmente com o dólar fraco, com risco fiscal contra contraponto, isso pode levar o dólar para cima, talvez o mercado voltaria a uma realização de lucros. Mas isso em função do câmbio, né, que fechou na quarta-feira, dia 30, na casa de 5,19, beliscando, né, a gente fala que não é uma resistência na casa dos 5,20, que é uma resistência importante, né, no gráfico, que se romper pode levar o dólar para 5,30, 5,40, 5,50. Mas o movimento do café esse ano de 2020 foi importantíssimo, apesar do grande problema da pandemia que nós tivemos, né, durante o início do ano. E isso atrapalhou bastante o mercado do café, né? Isso levou os preços turbulência, né? Com a turbulência, né? Foi positivo para o mercado do café. A bebida teve muitos altos e baixos, né? Mas sustentou uma performance média positiva, iniciando um movimento de recuperação depois de um 2019 de preços muito achatados. Então, o início do ano foi um início, como comentei, né, de forte pressão negativa por causa da pandemia. Além do financeiro, o café foi pesadamente afetado pela safra recorde no Brasil, né, trabalhando aí acima dos 65 milhões, 67 milhões, como previu aí, né, a própria Conab falou em torno de 63 milhões, né, a safra de mercado falou em 65, 67. Vou falando de safra, então, algumas trades no final do ano, no início de novembro, aí falaram em torno de uma quebra de 30% por causa da seca que nós tivemos depois no segundo semestre. A safra realmente vai ser baixa pelo ciclo bianual, né? E alguns produtores, grandes produtores de café, a gente viu comentários aí de perda de até 50%. Né, o Francisquini, que é o maior produtor de café do mundo, residente em Monte Carmelo, aqui no Cerrado Mineiro. Bom, foi um ano aí realmente atípico, realmente, como eu estava falando, além do problema da pandemia, que você deixou de consumir esse café nas cafeterias europeias, nas cafeterias francesas, né, nas cafeterias toda a Europa inteira, né, Portugal, e não só aqui no Brasil também. Lógico que você não vai deixar de consumir esse café, você vai ter lá na sua casa a sua maquininha de café expresso, você vai ter lá na sua casa o seu coador para você tomar o seu café coado. Você não está deixando de consumir, mas lógico, você vai consumir menos do que você estava consumindo. Então, com isso, acabou tendo um problema sério de estoque lá fora, porque você não teve problemas também de escoagem de café lá para fora por causa da pandemia, problemas de logística. Então tivemos um grande problema de logística esse ano de 2020. E isso acabou levando os preços, levando um problema sério de carência de café suave, quer dizer, carência de café fino, lá principalmente colombiano. E isso levou aos estoques certificados, quer dizer, é o café canudo, é o café fino colombiano, é o café fino brasileiro, que começou agora a ser negociado na bolsa, ser entregue esse café na bolsa de Nova York, depois de, sei lá, mais de 30 anos, mais de 20 anos que eu trabalho com café, e finalmente a gente está vendo esse café entrando lá na Nova York, né, na bolsa. Esses estoques checados, como eu acabei de falar, chegaram na mínima dos últimos 20 anos,
né? Eu trabalho há 20 anos no café, eu nunca vi os estoques tão baixos, sempre trabalhando acima de 3 milhões de sacas, 3 milhões e meio de sacas, e esse ano nós vimos os estoques certificados trabalhando a 1 milhão de sacas. Então isso acabou criando uma bolha de alta durante todo o ano no café. Então nós vimos o mercado saindo de 95, $1,00 por libra peso. Opa, acabou a bateria aqui do celular aqui. E aí nós vimos o mercado saindo dos preços, podemos dizer assim, o mercado estava trabalhando na casa de 105 cents, nós vimos os preços, opa, abri o gráfico aqui, está carregando. Então nós vimos o mercado saindo na casa de 90 cents, né, 90 e pouco acima aqui, né, na região de 95, 100 cents por libra peso. O mercado chegou a fazer a máxima durante o ano na casa dos 135 cents por libra peso. Fazia muito tempo que eu não testava essa região. Se a gente traçar uma linha de tendência, né, nos gráficos, o mercado rompeu uma longa linha de tendência de baixa desde 2011, quando ele fez lá na máxima dos 300 cents por libra peso. Então, sei lá, faz 20 anos que eu vejo os gráficos, né? Então, na minha opinião, a tendência, se romper a região dos 130, 135 cents, nós vamos ver o mercado buscar os 140, 145, 150 cents, que é o meu alvo, 150, 155. Depois 170 cents, 200 cents por libra peso. Então não vai ser nada normal, nada impossível ver o mercado na casa dos 700, 800, 900 reais a saca no Brasil, que fechou na quarta-feira, dia 30, o físico brasileiro aqui no Cerrado Mineiro, na região de 620, 630 reais. Né? Então, como falei, foi um ano realmente atípico. Voltando ao comentário semanal aqui. Bom, e aí além de tudo isso, nós tivemos um problema seríssimo de clima. Nós tivemos um problema sério de seca no Brasil. E isso realmente levou os preços, levou as previsões aí de quebra de 30% para a próxima safra. Atrapalhando o atraso nas floradas e potencial de quebra, como eu comentei, acabou criando um ambiente de volatilidade nos preços. Porém, não dá para esquecer que ao longo de 2020, por 2 vezes, o café arábica negociado na Bolsa de Nova York foi abaixo dos 100 cents, como eu comentei. Então, fechou bem, né? Porém, em termos reais, o poder de compra da saca de café era muito maior no primeiro semestre, uma vez que a inflação cambial ainda pesava pouco sobre o mercado. Isso explica a agitação vendedora nos primeiros meses do ano. O físico, um café cereja, chegou a ser negociado a R$700 para uma venda futura, uma venda para 2021, 2022. Então a gente vê que o produtor aproveitou com dólar alto, com toda essa volatilidade, ele aproveitou para vender o café dele. Bom, e o que esperar de 2021? Então 2021 aponta uma inversão de comportamento, os preços internacionais podem ter mais espaço para alta, como eu falei comentando do gráfico. A expectativa é de ganhos que sejam mais significativos no Arábica. Por outro lado, o dólar tende a ficar mais fraco, o avanço da vacinação no mundo e a retomada das atividades globais deve reduzir a aversão ao risco. A expectativa é que os preços mantenham traçado médio de alta iniciado em 2020. A safra 2020 foi revisada para cima pela consultoria Safras e Mercado, alcançando 69 milhões de sacas, bem acima do que do que a Conab falou, né? 63, se não me engano. Bom, o Brasil embarcou bastante café entre junho de 2019 a junho de 2020, em torno de 40 milhões de sacas. Isso reduziu drasticamente, enxugando a disponibilidade física, reduzindo os estoques. Destaque as vendas de conilon, especialmente na transição entre os ciclos.
Ah, no físico, os cafés melhores voltaram a trabalhar acima de R$ 600 a saca, mas sem sensibilizar o vendedor. A questão fiscal e a aposta na sequência positiva ao longo de 2021 explica essa postura. O estresse da planta causado pela safra régua 2020 associado ao clima adverso, chuvas irregulares, pós-floradas, abre um potencial de quebra de 30%, como acabei de comentar. Então, enfim, vai ser um ano, por enquanto, de manter essa faixa aí dos R$ 600, acho que no início do ano, para depois a gente monitorar essa continuidade aí de alta dos preços. Então essa é a dica, né? E como sempre falo, né, nas entrevistas que eu faço no Canal Rural e outros portais aí, é que o produtor aproveite para fazer sua dosagem de café. Não vender tudo de uma vez, né? Vender 20%, vender, o mercado subiu mais um pouco, vende mais 300, vende mais 500 sacas, vende mais 100 sacas, mas enfim, vai vendendo de escala. Tá? Essa é a dica aí que eu sempre dou para os produtores. Tá bom? Abraços a todos aí. Um feliz 2021 para todos nós, com a cura do coronavírus, com a vacina chegando no Brasil. Abraços a todos e, como sempre falo nos grupos aí, né, nas lives, abraços a todos e vai café!